Vamos falar sobre o ensaio de tração. Aqui a gente vai aproveitar para fazer o seguinte: como a gente já falou tudo o que é possível se observar no ensaio de tração, agora a gente vai focar especificamente no teste de tração e como esse teste é feito. E aí entra já um pouco da parte de ensaios dos materiais. O vídeo que eu vou utilizar aqui por base é no canal chamado Science Materials 2000 ou Science Materials 2000, Materials 2000. Vocês encontram facilmente no YouTube, é bem legal. É um site um canal em alemão, mas tem versões dos vídeos em inglês. E aí a gente vai utilizar ele como base para explicar como se realiza o ensaio. Antes de mais nada, para todo e qualquer tipo de ensaio, para todo e qualquer tipo de ensaio que a gente vai fazer, existe um negócio chamado de norma técnica. O que vem a ser essa norma técnica? Todo ensaio ele tem que ser normatizado, ou seja, existe uma receita de bolo para que ele seja realizado. Por que se utiliza essa receita de bolo? Para que a gente tenha poder de comparação. Em outras palavras, se a gente diz que um aço baixo carbono apresenta uma resistência à tração, vou chutar um valor maluco aqui, tá? De, sei lá, 200 megapascal. Então, esse mesmo aço baixo carbono, se for ensaiado no Brasil ou se for ensaiado na Coreia, deve apresentar os 200 megapascal se for utilizado a mesma norma, ou seja, nas mesmas condições. Então, a norma técnica serve para regulamentar a forma de realizar o ensaio. Para isso, existem órgãos que balizam esses ensaios. Por exemplo, nós temos a ASTM, que é a American Society for Test Materials. Nós temos aqui no Brasil a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos na Alemanha a DIN, que eu não me atrevo a pronunciar porque é uma sigla em alemão. Deutsches Institut für Normung. Então, essas instituições têm normas e dessas normas é dito como é realizado o ensaio. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui, dentro do CIGAR, vocês têm acesso para acesso ao GEDWeb. Esse GEDWeb ele é um repositório de normas. Então aqui você vai encontrar, querendo pesquisar as normas, é só colocar o que você deseja aqui, o código ou o assunto desejado, e pedir para buscar. Eu já fiz isso antes. Então aqui está a norma da ABNT para ensaio de tração em materiais metálicos. E aqui falando que é a parte 1, que é o método do ensaio à temperatura ambiente. Então, essa norma é nova. A anterior era de 2013, ela foi revisada e agora tem uma versão de 2018. Então aqui vem dizendo tudo que é necessário. Então, por exemplo, ele dá uma explicação, os termos, o corpo de prova, as formas de dimensão, fala se é corpo de prova usinado, corpo de prova não usinado, os tipos de corpo de prova, a preparação dos corpos de prova. Então, aqui ele dá todo o receituário para se realizar um ensaio de peças metálicas, um ensaio de tração. Então, essa norma aqui está dividida em até
São 80 páginas da norma. Então essa norma tem 80 páginas e aqui no final a gente chega nela e vai dizendo aqui como fazer correções nos resultados e tudo mais, tá? Então tem uma série de coisas. Aqui o formato do corpo de prova, explicando aqui no caso de uma barra circular, de uma barra quadrada, de uma barra sextavada. Então tudo aqui tem explicando como se calcula os comprimentos. Então tudo que você imaginar está explicitado na norma. Então é a receita de bolo. Então, tal qual nós temos uma norma brasileira, feita pela ABNT, aí basicamente a norma cria-se um comitê e as pessoas encaminham sugestões para esse comitê para a criação de normas ou mudança das normas existentes. Normalmente, quando surge alguma novidade, então pedem para fazer essas mudanças. Então nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e internacionalmente temos aqui a ASTM. Isso aqui é uma norma antiga, não sei se está valendo ainda, tá? Mas essa daqui é para ensaio de tração em materiais compósitos, tendo materiais compósitos com matriz polimérica. Então, por exemplo, as piscinas de fibra de vidro se enquadram nessa categoria, que é um material compósito com matriz polimérica. Então, aqui vem dizendo para que se adequa o ensaio, diz aqui os documentos que são utilizados por referência, dá os parâmetros dos equipamentos necessários, então vai precisar de micrômetro, da máquina de ensaio, então tudo aqui é dito que danado vai ser feito. Fala das dimensões do corpo de prova. Cadê? Que o comprimento do corpo de prova, espessura, como deve ser feito o ensaio em relação à orientação da fibra. Então, tudo isso aqui é feito, é dito dentro da norma. Então, aqui tem o desenho, tem como deve surgir a ruptura do corpo de prova, tem os gráficos. Então, tudo isso é abordado pela norma. Tem até as correções, tá? Que aí a depender tem como se fazer a estatística dos resultados. Diz a quantidade de corpos de prova que deve ser feito. Normalmente fica aí na casa pelo menos 5 amostras de cada um dos componentes. Então a norma ela diz tudo, tá? O que precisa ser feito. Então existe a norma, que a gente vamos falar de um ensaio de tração de forma mais genérica, tá? Que aí a depender do que se queira, se utiliza a norma específica para fazer o ensaio. Então, para se fazer um ensaio, a gente vai começar com the tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, é uma máquina universal de ensaio. Por que universal? Porque ela se aplica a vários materiais diferentes e a vários testes diferentes, tá? Então ela tem aqui. Então aqui nós vamos ter. Isso aqui são garras. São nessas garras que a gente vai prender o corpo de prova. Essas garras, essa de baixo fica fixa e a de cima é móvel. Aqui em cima, nessa região aqui por trás, nessa região aí, tem um negócio chamado célula de carga. Essa célula de carga é que vai medir o esforço que o corpo de prova está fazendo resistindo à deformação. Aqui tem, de um lado e de outro,
uma rosca. Aqui nós temos umas barras guias e nós temos uma rosca aqui que vai, essa rosca acionada por um motor, e essa rosca vai girando o tempo todo. É uma rosca sem fim. Então, à medida que ela gira, ela leva esta parte aqui para cima ou para baixo. Se eu quero fazer ensaio de tração, ela vai para cima. Se eu quero fazer ensaio de compressão, ela vem para baixo. Obviamente, na compressão, muda-se as garras. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, esse motor controla a velocidade que essa barra superior vai subindo. Ao controlar essa velocidade, à medida que essa barra vai subindo, ela vai aplicando um esforço trativo no corpo de prova. Então, a resistência que esse corpo de prova faz à deformação é medida pela célula de carga. A célula de carga pega esse valor e joga para um computador. Do computador, faz-se o processo inverso. Aqui a gente não vai ter um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é transformado em um valor numérico. Como a gente coloca os valores iniciais, normalmente nada, sempre a gente vai colocar a área. Então, por exemplo, se for um cilindro, a gente vai colocar o diâmetro. Então, automaticamente já se calcula, o software já vai calcular a área. E existe um comprimento inicial, um L0, que também é colocado no programa. Então, a gente coloca o diâmetro, o comprimento inicial e um número que vai identificar o corpinho de prova. Tá? Então, como a gente vai trabalhar com... Normalmente se faz pelo menos 5 ou 6 corpos de prova. Então, a gente numera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada um, eu vou ter, no caso se for cilíndrico, vou ter um diâmetro e um comprimento inicial. A depender da norma que você vai estar usando, se faz marcações nesse corpinho de prova. A marcação é legal para no final, por exemplo, a gente medir o alongamento. Então, se tem uma fratura, coloca-se as duas partes do corpinho de prova e a gente tem, através dessas marcações, o total do alongamento depois do ensaio. Se não quiser confiar piamente no resultado obtido pela máquina. No caso específico aqui, a gente vai ver a deformação, vai ser um metal que ele não vai apresentar, ou que vai apresentar um limite de escoamento bem definido. Test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test. Isso aqui é um corpo de prova cilíndrico e aqui, por característica da garra, você tem como se fosse uma rosca. Tá? Então, na hora de encaixar na garra, vai ser colocado como se fosse um sistema rosqueado. Eventualmente, tem corpos de prova que não tem esse tipo de garra, é um tipo de garra diferente. Region with an original diameter of 10 mm. Diâmetro e o comprimento inicial. No caso aqui, o diâmetro de 10 mm e o comprimento inicial não escutei. And an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves. A máquina, normalmente, a depender do modelo, tem sempre um controle manual aqui, que você vai controlar subir e descer a garra, ou isso pode ser feito remotamente com o auxílio de um computador. The upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper E aí a colocação do corpo de prova na máquina. grips of the testing machine. Aperto final. In the next step, he swings the extensometer into its working. Aqui no caso, vai ser colocado um extensômetro. O extensômetro, como o próprio nome diz, tem por habilidade medir a extensão. Então, ele vai medir, passar para o computador as informações do quanto se está tendo deformação. Position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the
Normalmente, quando se compra a máquina de ensaio, vem com esses extensômetros. Control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed. Então, os extensômetros vão ficar exatamente no limite do comprimento inicial do corpo de prova. Então, vai ficar um na parte de cima, outro na parte de baixo. E esses extensômetros são extremamente sensíveis e vão medir qualquer microdeformação que haja no material. Onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right. Então, aqui é mostrado a distância entre as garras. No caso aqui, 100 milímetros. Então, é a distância daqui até aqui. Só por curiosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros aí a marcação. Hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. Então, The force that the test começa o ensaio e aqui a gente já começa a ver os valores que estão sendo aplicados. Então, aqui temos a carga em quilonewtons e aqui a posição, ou seja, a deformação. Então, aqui eu tenho uma carga de 0,02 kN, ou seja, saiu do zero e foi aumentando. Sim, uma coisa que eu esqueci de dizer. Todo ensaio é setado uma velocidade, que aí existe uma velocidade para que o teste ocorra. E aí quem define essa velocidade é a norma. test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation. Então aqui vamos ter a aplicação da força e aqui da elongação. A depender do software, a gente já pode pedir de forma direta que aqui venha tensão e aqui venha deformação. Diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a Zona elástica, força sendo proporcional à deformação. steep straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of. Então, o que foi que aconteceu nesse caso aqui? Veio, chegou nesse ponto aqui, literalmente acabou de forma abrupta a zona elástica. Começa aqui a ter uma queda, as discordâncias começam a se movimentar e a partir daqui a gente vai ver um crescimento que é o tal do encruamento. Então, chegou nesse ponto aqui, nós temos o limite de escoamento superior e mais ou menos por aqui vamos ter o limite de escoamento inferior. Force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. Então, tudo isso aqui é as discordâncias se movimentando. Vai, vai, vai. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Ludus effect. After a certain strain, known as the Ludus strain, the force increases. E agora começa a aumentar. Então, o que foi que aconteceu aqui? Foi se movimentando as discordâncias, foi se movimentando sem encontrar muito problema um com os outros. A partir daqui começa a ter a formação do encruamento, ou seja, eu tenho as discordâncias se movimentando, encontrando novas discordâncias, encontrando defeitos e aí começa Again, the material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. lá vai aumentando. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner, but no valor máximo, aí a gente vai começar a perceber uma keeps a cylindrical shape. no corpo de prova.
As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test Chegou no ponto máximo, vai piece. começar a ter All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. Como fica uma área menor, começa a afinar, então qualquer deformação, ou para continuar deformando, vou precisar de menos força, então consequentemente começa a cair a força. O corpo de prova rompeu, o tensômetro é automaticamente recolhido. In the recorded force elongation E aqui nós temos o gráfico da força vezes a variação no alongamento. A gente trabalha com tensão versus deformação. Basicamente, diagram, the force mostrar FEH as at the upper yield point can clearly be seen. Então, o limite This de is the escoamento highest force the test superior. piece can sustain elastically. FEL is defined Limite de escoamento inferior. as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum Força máxima. force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original Então, vamos ter a tensão sendo a força sobre a área. cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength Rm. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. Então, se retira o corpo de prova. On the work table, E quando se junta os dois corpos, o corpo de prova, a gente consegue saber a variação do comprimento final. Tá? Aqui tinha 100 milímetros, então ele aumentou de tamanho, então a gente consegue medir esse comprimento final. Além disso, dá para saber a questão da ductilidade pela a área da região de fratura, ou seja, quanto foi que a área diminuiu. Então temos a área inicial e temos a área final. he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Então aqui é o corpo de prova original, digamos assim, do mesmo tipo, e aqui o final. Então temos como saber a variação no comprimento. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. In the second Nesse outro teste, a diferença que vai ter vai ser a mesma coisa, só que vai mudar o tipo de material. Nesse caso aqui, a gente não vai ter o limite de escoamento bem definido no ensaio. tensile test, a material without yield point phenomenon is to be tested. In this case, it is a precipitation-strengthened aluminium alloy. Isso é uma The liga de test alumínio. piece has exactly the same shape and dimensions as the specimen in the first test. São as mesmas especificações do primeiro ensaio. It is cylindrical, with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. After fitting the test piece into the testing machine and panning the extensometer into its working position, the test can start. De novo, a colocação dos extensômetros e o ensaio. The initial linear curve in the force elongation diagram again shows the elastic behavior of the material. Então, parte reta, deformação elástica.
But this time, the end of the elastic area is not revealed by a sudden drop of force or Só que aqui a gente não tem aquela queda abrupta da zona elástica para a zona plástica. any distinct change. There is a smooth Mas temos um leve encruamento aqui que vai aumentando o valor da resistência durante and a gradual deformação. transition from linear elastic behavior to plastic deformation. In the further course of the tensile test, the force increases and the test piece again is strained uniformly along its length. At the point of maximum force, a neck develops and all subsequent começa plastic na tensão deformation máxima, is começa a confined to surgir this neck o until empescoço- fracture empescoçamento. finally occurs there. E a ruptura. As a common substitute for the yield strength, Então, the da mesma forma do outro gráfico, nós temos força e variação de comprimento. Então, transformando em tensão e deformação, dá para fazer os cálculos. 0.2% proof necessários. strength is used. It is the stress that causes 0.2% of plastic deformation in the material. E aqui a questão de calcular o limite de escoamento com a deformação de 0,2%. Aqui no caso está falando de porcentagem, tá? Se a gente tiver a deformação em número bruto, seria a deformação de 0,002. And this is the way to calculate it. First of all, the elongation that corresponds to 0.2% of strain has to be computed. No caso, como é porcentagem, é 0,2% de 100 mm, então dá 0,2 mm. For an initial gauge Deformação, length porque of aqui a 100 gente tem millimeters, variação de the result comprimento. is 0.2 millimeters. In the force elongation diagram, a straight line parallel to the elastic line is drawn through the offset point of 0.2 millimeters of elongation. The force at the intersection point of the offset line with the force elongation diagram is designated as FP 0.2. This is the force that causes a plastic strain of 0.2%. The 0.2% proof strength, RP 0.2, is equal to FP 0.2 divided by the original cross-sectional Então aqui o cálculo da tensão de escoamento. area S0. Tensile strength, percentage elongation after fracture, and percentage reduction of area are calculated in the same way as in the first test. Então aqui tem como foi realizado o ensaio de tração. Se vocês quiserem mais informações, é só dar uma pesquisada aí. Tem uma série de fabricantes de máquinas de tração que mostram lá como são realizados os ensaios de tração. Então tem EMIC, tem, sei lá, tem uma ruma. Então vocês dêem uma pesquisada que aí mostra lá como é feito o ensaio para cada um. Mas lembrando, o ensaio, ou tudo que é necessário para o ensaio, é determinado por normas técnicas.